Brasileiro foragido do nosso país após condenação por roubo é detido em New Jersey. Batidas da Polícia de Imigração levam a esvaziamento de obras pelo país. Chuvas repentinas e fortes deixam 5 pessoas mortas e desaparecidos no Texas. E domingo é Dia dos Pais e tem reportagem com dicas sobre como cuidar da saúde deles. Olá, boa noite. Boa noite. Agentes da Polícia de Imigração do estado de New Jersey prenderam um brasileiro que é foragido da justiça do nosso país. Ele foi condenado no Brasil pelo crime de roubo. Não há detalhes de há quanto tempo ele está escondido aqui nos Estados Unidos. Segundo as investigações, Héder Santos Carvalho estava vivendo na cidade de South River, em New Jersey. Foi lá que os agentes da Unidade de Execução e Remoção da Polícia de Imigração encontraram o brasileiro. Na postagem do ICE nas redes sociais, as autoridades informam que Héder é um foragido da justiça e que foi condenado a cumprir 6 anos de prisão pelo crime de roubo cometido lá no nosso país. Não foram revelados detalhes de quando e onde o crime foi cometido. O ICE somente confirmou que o brasileiro segue sob custódia da agência, aguardando o processo de deportação. A Polícia Federal Brasileira prendeu em Florianópolis, Santa Catarina, um homem procurado pela Interpol por um crime cometido aqui na Flórida. Ele foi condenado a 30 anos de prisão pelo crime de tráfico internacional de drogas e estava incluído na lista da difusão vermelha da Polícia Internacional. Essa é a única imagem da operação. As autoridades não divulgaram nem a foto do suspeito ou a identidade. Disseram apenas se tratar de um estrangeiro que estava escondido no Brasil. As diligências contaram com o apoio do Diplomatic Security Service do Consulado dos Estados Unidos de Porto Alegre. Agora, o homem segue sob custódia da PF e aguarda os procedimentos legais para sua extradição aqui para os Estados Unidos. As intensas ações do ICE aqui no país contra os imigrantes indocumentados começam a afetar um setor importante dos Estados Unidos, a construção civil. Nos últimos meses, as batidas do ICE em canteiros de obra estão provocando um abandono das construções e a paralisação de inúmeros projetos no país. Cenas como esta estão se tornando cada vez mais comuns. Imigrantes fugindo dos agentes do ICE e abandonando o trabalho. As frequentes operações da Polícia de Imigração em canteiros de obras estão provocando um êxodo e forçando a paralisação de inúmeras construções no país. É o que está acontecendo neste local. Metade dos trabalhadores foram embora. Nadie queria vir a trabalhar. Este homem desabafou que só permaneceu no emprego porque precisa sustentar a família. Estima-se que entre 30% a 50% dos trabalhadores da construção civil no território norte-americano sejam imigrantes, muitos deles brasileiros. Os estados que mais estão sofrendo com as ações do ICE são Califórnia e Flórida. Aqui em Nova York também há uma redução de trabalhadores em obras especialmente no Queens e no Brooklyn. Além disso, a crise também já afeta negócios locais em bairros latinos, onde comerciantes estão começando a fechar as portas. Na Califórnia, a situação é ainda mais crítica. A cidade de Los Angeles, que foi devastada por uma série de incêndios florestais, precisa de centenas de trabalhadores para reconstruir cerca de 16 mil estruturas que viraram cinzas. Na Califórnia, 41% dos trabalhadores da construção civil são imigrantes. Sem dúvidas, alguns desses trabalhadores são indocumentados, disse o corretor de imóveis Tim Kawahara. Undoubtedly, some of those workers are undocumented. Especialistas afirmam que essas ações descontroladas e sem critério do ICE estão afetando o equilíbrio de todo o país. Alguns vão além, dizem que, embora não pareça, o futuro da economia e de vários outros setores vão ser prejudicados pela falta de mão de obra imigrante. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos anunciou que começou a revogar vistos de centenas de milhares de imigrantes. O governo avisa que deve enviar um aviso de revogação por e-mail, informando os destinatários que eles poderão estar sujeitos às regras de imigração se não deixarem o país. Segundo o governo, nesta fase da operação, os avisos serão endereçados a cubanos, haitianos, nicaragüenses e venezuelanos. O grupo chegou aos Estados Unidos de forma legal, por meio do Programa de Liberdade Condicional Humanitária do governo Biden. Segundo a Casa Branca, todas as permissões de trabalho vinculadas a esse programa também serão revogadas. Ainda não está claro quando o governo vai ampliar as revogações para nacionais de outros países.
A seguir, batalha entre Califórnia e Trump por poder sobre ações da polícia pode parar na Suprema Corte. E tem os detalhes da escalada de tensão no Oriente Médio. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave, envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. E você tá aí bem distraído no intervalo, né? Então, olha, aproveita esse sininho que tá aparecendo aí embaixo e ativa ele. Não esquece de se inscrever no nosso canal e sempre deixar aquele like. Uma curtida é sempre boa, tá? Após uma decisão da Justiça, o presidente Donald Trump vai manter o controle sobre a Guarda Nacional da Califórnia para tentar conter os protestos antipolíticos de imigração. Agora, após decisões consecutivas de tribunais inferiores nesta noite, analistas dizem que a questão provavelmente chegará à Suprema Corte enquanto segue a guerra de braço entre Estado e a Casa Branca. Um tribunal de apelações está permitindo que o presidente Trump mantenha o controle dos membros da Guarda Nacional na Califórnia por enquanto. A decisão de ontem à noite interrompe uma outra anterior, de outro juiz, que havia ordenado a transferência de direitos de poder para o Estado. A batalha judicial ocorre em meio a dias de protestos anti-ICE em Los Angeles. Em algumas noites, a situação fugiu de controle. Foi quando Trump e o governador Gavin Newsom começaram uma guerra de braço para ver quem tem o controle e o poder sobre os planos de contenção das manifestações. Today was really about a test of democracy. Gavin processou a Casa Branca e Trump respondeu pelas redes sociais dizendo que o democrata deveria estar agradecendo ele. Uma nova audiência do caso está marcada para terça-feira. O presidente cita uma disposição legal que lhe permite comandar tropas estaduais para reprimir uma rebelião. O governador rebate, diz que os manifestantes estão exercitando uma liberdade civil fundamental de protestar e não estão tentando derrubar o governo, para ser considerada uma rebelião. There's no invasion, there's no rebellion. It's absurd. Em Washington, o presidente Donald Trump fez uma reunião de emergência com o Conselho de Segurança da Casa Branca para discutir o ataque de Israel ao Irã. Trump deixou claro que Estados Unidos não estão envolvidos nessa ofensiva e alertou que o governo de Teherã deve se preparar para mais bombardeios. Matias Brotero tem mais informações. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participou de uma reunião do Conselho de Segurança Nacional aqui na Casa Branca. O encontro acontece horas após o ataque de Israel contra o Irã. Pelas redes sociais, Donald Trump escreveu que as próximas ofensivas contra o Irã serão ainda mais brutais e alertou: o Irã deve fazer um acordo antes que não sobre mais nada. Segundo o presidente dos Estados Unidos, durante as negociações sobre o programa nuclear iraniano, ele disse aos representantes de Teherã que um ataque seria pior do que qualquer coisa que conhecem. Trump reforçou que há mais de 2 meses deu um ultimato de 60 dias para o Irã chegar a um consenso sobre o programa nuclear. E afirmou que, apesar do ataque desta quinta-feira, Teherã ainda pode ter uma nova chance de chegar a um acordo. Horas após o bombardeio, o Departamento de Estado norte-americano informou que os Estados Unidos não estavam envolvidos na ofensiva e que a principal prioridade é proteger as forças americanas na região. Ainda assim, os Estados Unidos estão realocando estruturas militares para o Oriente Médio, incluindo um destroyer capaz de se defender de mísseis balísticos. Os americanos já contam com porta-aviões e caças na região. Por enquanto, Trump não comentou a retaliação do Irã a Tel Aviv, que começou hoje. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar.
Em Israel, a sexta-feira foi marcada pela tensão. Durante todo o dia, as sirenes soaram em diversas cidades, alertando a população para buscar abrigos contra os ataques aéreos do Irã. O país dos ayatolás retalhou com um massivo disparo de mísseis balísticos os bombardeios israelenses contra alvos militares e instalações nucleares iranianas. Essa troca de ataques alterou a rotina israelense. Quem nos mostra os detalhes desse dia turbulento é o repórter Vitor La Regina. Israel vive em compasso de espera para eventuais retaliações do regime iraniano ao ataque das forças israelenses nesta madrugada. Todos os lugares considerados não essenciais estão fechados, atendendo ao decreto de estado de emergência no país. Os supermercados registraram filas nesta manhã de pessoas estocando alimentos. O aeroporto Ben Gurion, principal porta de entrada do país, está fechado por tempo indeterminado. As sirenes tocaram no país durante a madrugada, enquanto Israel realizava os primeiros ataques no Irã. O objetivo era alertar a população para eventuais retaliações imediatas do regime iraniano, o que só aconteceu durante a manhã. Mais de 100 drones partiram do território iraniano em direção a Israel, mas todos foram interceptados com sucesso antes de entrar no território israelense. De Israel, Vitor La Regina. Depois do intervalo, a chegada do verão e do calor podem aumentar o número de tubarões nas costas. E família que denunciou escola por negar aula à criança com deficiência ganha ação na justiça. Milhões de pessoas inscritas nos programas de saúde Medicaid e Medicare estão na mira do ICE. É que o governo entregou dados pessoais para a Polícia de Imigração, o que deve facilitar a localização de indocumentados. A ordem foi dada hoje pelo secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr. Ele mandou que os dados de milhões de pessoas inscritas no Medicare e Medicaid fossem entregues ao ICE. Isso inclui nomes, endereço, status migratório dos beneficiários, principalmente da Califórnia, Illinois e Washington. A ideia é que a Polícia de Imigração inicie uma nova caçada de indocumentados nos próximos dias, baseado nesses dados cedidos. A ação gerou críticas de ONGs pró-imigrantes e de políticos de oposição que questionaram a legalidade da operação e prometeram recorrer à justiça. Alguns especialistas dizem que os impactos podem ir muito além e dificultar, por exemplo, pedidos de residência permanente e cidadania no país. O Departamento de Segurança Interna ainda não se manifestou sobre esse assunto. Uma menina de 9 anos sobreviveu a um ataque de tubarão em Boca Grande, na costa oeste da Flórida. O caso aconteceu no último final de semana e reacendeu o alerta para incidentes desse tipo às vésperas do verão nos Estados Unidos. A pequena Leia, de apenas 9 anos, nadava com a família quando foi atacada por um tubarão em Boca Grande, na costa oeste da Flórida. A menina foi levada de helicóptero a um hospital em Tampa, onde passou por uma cirurgia de 6 horas e não corre risco de morte. I was like thinking that they were playing around, but when they hear like they screaming like help, help. Era um tubarão grande, tipo uns 8 pés. Quando a gente viu a menina sair da água sem a mão, ficou todo mundo em choque. Disse Alfonso Telo, que testemunhou o ataque à criança. O caso ganhou repercussão nos Estados Unidos e acontece em um momento em que o número de tubarões na costa americana está crescendo e significativamente. Segundo especialistas, as mudanças climáticas são apontadas como uma das causas. E com as temperaturas aumentando, a tendência é que o calor atraia ainda mais esses animais para as áreas costeiras. O que está acontecendo é que as mudanças climáticas podem ter provocado uma redução desses ventos de oeste, fazendo que a ressurgência diminua. E com isso as águas ficam mais quentes. E com as águas mais quentes atrai mais tubarões. Outro fator é que o tempo seco e quente também pode reduzir a entrada de água doce nos estuários, alterando a salinidade e tornando certas regiões mais favoráveis para tubarões. Por isso, é bom ficar atento. O número de banhistas nas praias tende a aumentar agora no verão. Então, preste atenção nos salva-vidas nas praias. Eles costumam dar todas as dicas sobre a situação do mar, com correntes marítimas e, claro, o risco de tubarões.
A Suprema Corte dos Estados Unidos tomou decisão a favor de uma família que afirma que seu filho teve acesso à educação negado devido a deficiências. O caso pode abrir precedentes para outras acusações contra escolas norte-americanas, aumentando as garantias ao direito universal do estudo. A Suprema Corte apoiou uma família de Minnesota cuja filha tem uma forma rara de epilepsia que a impedia de frequentar a escola pelo período da manhã. Por causa da sua condição, a instituição se recusou a atender às necessidades da menina para ter aulas em outro turno, pegando o início da noite. Os pais apresentaram uma queixa sob a Lei de Educação para Indivíduos com Deficiência e processaram o distrito escolar. Meses atrás, um tribunal inferior decidiu a favor da escola, afirmando que os pais não demonstraram que ela havia agido de má fé. Mas agora, a Suprema Corte decidiu que a família precisava apenas demonstrar que a escola agiu com indiferença deliberada e, por decisão unânime, acatou a denúncia. Agora, o caso pode abrir caminho para que mais pais responsabilizem as escolas, conforme a lei federal baseada no Estatuto da Deficiência. Depois do intervalo, chuvas repentinas e fortes deixam 5 pessoas mortas e desaparecidos no Texas. E o domingo é Dia dos Pais e tem reportagem com dicas sobre como cuidar da saúde deles. Centenas de pessoas foram forçadas a deixar suas casas no estado do Oregon. O motivo é um incêndio florestal que começou bem pequeno no estado, mas ganhou força e mais rápido do que era esperado. Segundo os bombeiros, o incêndio de Rowena explodiu para 1.500 acres em pouco mais de 24 horas. As chamas estão sendo alimentadas por ventos fortes e também pelo tempo seco. Dezenas de casas já foram completamente destruídas. As autoridades pedem que os moradores da região se mantenham em alerta. Até o último boletim da situação, do começo do dia de hoje, o incêndio ainda estava bem longe de ser contido. E no Texas, pelo menos 5 pessoas morreram e 2 seguem desaparecidas depois de um severo temporal. Chuvas fortes atingiram a região de San Antonio, provocando cheias repentinas. We have a very tragic situation here this morning. O chefe do Departamento de Polícia de San Antônio diz que a situação é devastadora e que seus homens seguem focados nas buscas dos desaparecidos. Ele não descarta a possibilidade de mais pessoas serem declaradas como sumidas. Em regiões que foram completamente alagadas, autoridades trabalham para resgatar o que ficou debaixo d'água, como nesta rodovia onde dezenas de carros foram submersos pela correnteza que surgiu de repente. As chuvas começaram no meio da semana, mas na noite de quinta a situação se agravou. Em poucas horas, caiu mais de 15 centímetros acumulado de água. O resultado foi esse, cenas desesperadoras, onde só se vê água e pequenos pedaços de carros e casas que ficaram embaixo d'água. As chuvas foram tão repentinas e intensas que o nível do rio San Antônio subiu cerca de 90 centímetros, atingindo mais de 7,5 metros em apenas 2 horas. E para piorar a situação, o condado de Wharton foi atingido por tornados, um deles de categoria EF1, que provocou ventos de mais de 160 km por hora. Várias casas foram danificadas e árvores arrancadas do solo. Never been right in the middle of a tornado, which it was very intense. Hora de saber como vai ficar o clima para o final de semana. Vamos para o nosso telão, gente. Olha, em Boston, previsão de chuva isolada, sol na capital Washington, em Norfolk, tempo encoberto com máxima de 78. Já chegando em Atlanta, a previsão é de tempo encoberto. Na Flórida, situação parecida em Jacksonville, mas em Tampa e em Miami, previsão é de trovoada e chuva máxima passando dos 80 nessa área do país. Houston, a gente tem trovoadas ao longo do dia com máxima de 87. Em San Antônio, a gente tem sol brilhando forte, aí não tem nuvens nessa área, máxima de 90, mínima de 72 graus. Phoenix, sol também forte, máxima de 100 graus nessa área, bastante calor. Los Angeles, a gente tem ventania nessa área com mínima de 61, tempo encoberto, não tem sol não, máxima de 73. São Francisco, tempo encoberto também, mínima de 52, máxima de 66. Domingo vai ser um dia dos pais muito especial para uma família de Centennial no Colorado, e tudo graças a uma criança de 8 anos. Adriana Wales, que salvou a vida do pai, John, ao ver que algo estava errado. Ela usou o recurso Siri do celular e ligou para o 911 pedindo socorro. Quando os socorristas chegaram, encontraram um homem deitado no sofá, consciente, mas sem conseguir se comunicar. É que John, que tem um câncer no cérebro, teve uma convulsão e, segundo os médicos, se não fosse resgatado a tempo, o resultado desse dia teria sido trágico. Mas graças à
a atenção e a calma da menina de 8 anos, o pai dela foi salvo. Ele recebeu atendimento no hospital e já foi liberado. Está em casa com a família. Adriana conta que sua mãe, que não estava em casa no momento do incidente, a ensinou a lidar com uma situação de emergência médica. Os bombeiros dizem que esse caso demonstra a importância de se preparar as crianças para situações onde é preciso buscar ajuda. E qual a melhor forma de demonstrar o nosso amor nesse Dia dos Pais do que cuidando da saúde dos nossos heróis? A maioria dos homens não coloca a saúde na lista de prioridades, por isso é preciso dar aquele empurrãozinho para eles se concentrarem no bem-estar físico e mental. Então a gente preparou uma reportagem especial sobre esse assunto. Quem nos conta tudo é a Carla Marinho. Pai é aquele homem saudável, forte e sempre pronto para lutar qualquer batalha, certo? Nem sempre. Nos Estados Unidos, 49% dos homens acima dos 60 anos têm pelo menos uma ou duas condições crônicas de saúde e ignoram isso até ser tarde demais. Men in society are expected to be Espera-se que os homens na sociedade sejam os líderes de suas unidades familiares, que sejam fortes, que não reclamem, que suportem e que superem a dor, disse o especialista em saúde masculina Edward Karpman. O trabalho e as responsabilidades do dia a dia acabam sendo prioridade na lista dos papais e a saúde fica em último lugar. Mas o estresse e o ritmo puxado podem cobrar seus preços antes do que se imagina e, por isso, exames preventivos podem ser o melhor presente neste Dia dos Pais. O especialista diz que dos 20 aos 30 anos é preciso fazer exames de câncer testicular. Aos 40, 50 e 60 anos é preciso ficar atento a doenças cardíacas com exames preventivos de câncer e sempre fazer um check-up anual. O Dr. Edward Karpman ainda dá 4 dicas para otimizar a saúde dos homens. Gerenciar o estresse com exercícios regulares. Mantenha o peso corporal para evitar doenças cardíacas, diabetes, apneia e outros problemas. Priorize o sono de qualidade e mantenha os níveis de testosterona em equilíbrio, que estão ligados a funções vitais, como energia, humor e podem aumentar a expectativa de vida. There are studies now coming out showing that a healthy testosterone level is related with a longer lifespan. Mas para quem gosta de dar presentes nesta data, tenha em mente que o comércio vai estar lotado. 75% das pessoas que moram aqui no país planejam comprar uma lembrança. Isso deve movimentar cerca de 24 bilhões de dólares neste Dia dos Pais. A expectativa é que o consumidor desembolse, em média, cerca de 199 dólares para homenagear os heróis da casa. É que nem no Brasil. Sabemos todos, né, que, por exemplo, no Dia das Mães, o quanto é difícil reservar um restaurante nessa data. Os Estados Unidos não fogem dessa regra, até porque o americano e a maioria dos imigrantes que estão aqui, que sejam hispanos, brasileiros, dão muita importância à família e festejam essas datas. E observamos aqui nessas datas um impulsionamento muito forte, principalmente nesses dois setores, né, do varejo e do comes e bebes. E antes de encerrar o Jornal Américas no Ar de hoje, fica aqui o nosso desejo de feliz Dia dos Pais para toda a nossa audiência. A gente agradece a sua companhia e te espera na próxima edição. Até lá! Até!